Oi, amigos! Hoje nesse vídeo a gente vai falar sobre a insônia. Sobre o quanto é ruim, né, você ficar acordado quando todo mundo está dormindo. A noite ela pode ser cruel, pode ser longa demais. E nos últimos tempos ela tem sido exatamente assim, cruel, silenciosa e parece interminável. Eu acho que tem gente que lida um pouco melhor com a insônia. Vai assistir uma série, um filme, tenta se distrair enquanto o sono não aparece, não chega. Eu particularmente não consigo me dar bem com a insônia, me deixa mais nervosa. Eu vou vendo a hora passar, vou vendo que eu não consigo dormir, os pensamentos começam a atropelar um ao outro e começa a virar um caos dentro da minha cabeça. Então ontem foi uma noite dessas, em que eu não conseguia dormir. E eu comecei a escrever para a vida, como se fosse uma carta aberta para ela, sabe? E eu vou desabafar aqui para vocês essa carta. Sabe, vida, eu sinto falta de quando deitava na cama e simplesmente pegava no sono, dormia, sem batalha, sem resistência, sem essa guerra interna. Era só deitar, fechar os olhos e pronto. O mundo desaparecia até o amanhecer. Hoje em dia não tem sido mais assim. Meu corpo, cansado das exigências do dia a dia, implora por descanso, mas a minha mente parece não receber o mesmo recado. Ela corre, acelera, bate em outros lugares que eu preferia esquecer, deixa quieto. Pensa em tudo que eu poderia ter feito diferente, revive minhas falhas, as minhas dores e até amplia as minhas saudades. E eu ali, fico imóvel na cama, tentando forçar o sono como quem tenta domar um furacão com as próprias mãos. Eu já tentei de tudo: chá, silêncio, meditação, até mesmo fingir que está dormindo para mim mesma, mas nada funcionou. Então eu levanto e fico na sala, sozinha, cercada por pensamentos que gritam, mesmo sem fazer barulho. E enquanto o mundo dorme, eu assisto minha própria tortura. É como se minha mente usasse a noite para me lembrar de tudo que eu não queria lembrar. E aí eu me pergunto, por quê? Por que à noite vem tudo isso na minha cabeça, sabe? Por que a noite fica tão torturante, com pensamentos tão negativos, lembrando de coisas que eu quero esquecer? Mas enfim, no dia seguinte eu acabo me arrastando. Meus olhos ficam inchados, pesados, vermelhos. Uma dor de cabeça que parece vir da alma e não do meu corpo. Mas ainda assim, o mundo ele não para. Eu tenho que trabalhar, tenho que sorrir, tenho que entregar, tenho que continuar, mesmo sem dormir, mesmo sem viver de verdade. E no meio de tudo isso, às vezes eu penso, será que hoje eu vou conseguir dormir? Já que eu fiquei a noite anterior acordada, esse virou meu desejo mais sincero. Não sucesso, não riqueza, não aplausos, não por agora. Agora eu queria uma noite de sono. Só isso. Eu nunca achei que sentiria tanta falta do meu sono. Aliás, eu nunca valorizei esse gesto simples de você deitar e apagar. Mas agora que ele me abandonou, entendi o quanto ele era precioso. Era mais que um descanso, é abrigo. É um lugar onde a dor faz silêncio. Hoje eu não tenho mais esse lugar. Aliás, só de vez em quando. Mas não como eu queria, sabe? Pegar no sono assim, leve, sozinha. Então me deu vontade de fazer um pedido para a vida, sabe? Como se... Eu acho que não é pedir demais, né? Será que dá para pegar leve comigo? Eu não tô pedindo que tire os meus problemas. Eu só queria um intervalo entre um e o outro. Um espaço para respirar, uma chance para recarregar. Um momento, mesmo que curto, em que eu possa simplesmente existir em paz. Vida, eu tô cansada.
cansada de tropeçar em pedras que eu não vejo, cansada de cair e ter que levantar sem entender por que eu caí, cansada de apanhar de você sem nem saber qual foi meu erro, onde foi que eu errei. Será que só por hoje você poderia cuidar do meu sono? Só uma noite inteira, sem culpa, sem ansiedade, sem lembranças que machucam. O que mais dói não é o corpo cansado, é a alma. É essa sensação de estar vivendo em um modo de sobrevivência. Dormir virou um luxo e descansar virou um desejo quase que inalcançável. A mente cansada afeta tudo, afeta o humor, afeta o olhar, afeta até de vez em quando a fé. Você começa a duvidar de si, das pessoas, da própria vida. Porque a sensação que dá é que você não consegue relaxar nunca. Você espera a noite para isso, para poder desligar um pouco tudo. E aí, quando você não consegue dormir, parece que você está sempre em estado de alerta. E isso, vida, é cruel demais para alguém que só quer dormir. Uma noite de sono tranquila. E aí, como a noite foi passando e meu sono não vinha, eu continuei a carta. Querida vida, você já me ensinou muita coisa. Já me mostrou força que eu nem sabia que tinha. Mas agora eu peço, me permita ser fraca, só um pouco. Me permita não lutar por uma noite. Me permita me entregar ao sono, como antes. Como quando eu era criança. Como quando bastava um cobertor, um travesseiro e um coração leve. Eu só queria isso. Eu acho que eu não estou pedindo muito. Eu não quero que o mundo seja mais fácil. Só quero que minha mente, por uma noite, fique em silêncio. E que o sono, aquele sono gostoso que me abandonou, volte a me visitar. E se você ainda está acordada, a vida não pegou no sono ainda, que nem eu, você está ouvindo, por favor, seja mais gentil comigo essa noite. Me deixe descansar, me deixe sonhar, me deixe só por hoje não pensar. Porque às vezes a maior forma de amor que a vida pode nos dar é nos permitir dormir em paz. Então, essa carta que eu escrevi para a vida, eu acho que não é só minha. Eu sei que tem muita gente que passa pela mesma coisa que eu tô passando. Não dormir é muito perturbador, porque você não descansa, você não desliga. E você no dia seguinte tem que estar em pé para fazer tudo. E aí bate aquele medo. E essa noite, será que eu vou dormir? Então, se você consegue dormir, dê valor a isso. É muito importante. Isso acalma. Isso te faz ter força para prosseguir no dia seguinte. Mas se você está passando por algo parecido que nem eu, se as noites têm sido longas e os pensamentos pesados, saiba que você não está sozinho. Não é fraqueza sentir isso. É humano. E tá tudo bem não estar bem. Mas não desista de você. Nesse mundo corrido nosso, de muita informação, de internet, a insônia ela pode ter várias causas. Estresse, ansiedade, má alimentação, uma falta de rotina, problemas de saúde. Aí o tratamento vai depender da origem do problema. E vou te dar algumas dicas assim, que talvez possam ajudar você. Ter um horário para dormir. Evitar tela de celular à noite. Deixar um ambiente acolhedor, escuro, silencioso. Ou então, se você não gosta de muito escuro, aquela luzinha ambiente, sabe? Amarelinha. E evitar tomar café e álcool à noite se você bebe, né? Ambos podem prejudicar o sono. Exercício físico ajuda demais. E na sua janta, pegue leve, porque se você comer demais, isso atrapalha o sono também. Tentar tomar um banho morno, uma leitura leve, chá de camomila, melatonina, entendeu? Magnésio também. Então, eu acho que
vale a pena tentar essas coisas que eu falei se você tá com insônia. Eu já tentei muita coisa e aí acabei sendo medicada mesmo pelo meu médico, porque eu realmente não tô conseguindo dormir aquele sono leve, tranquilo. Mas eu não perco a fé. Eu sei que um dia eu ainda vou dormir sem remédio, sem nada. E se a sua insônia começar a persistir, e mesmo com tudo isso que eu falei pra você, um banho morno, chá de camomila, exercício, não adiantar, procura um médico para avaliar a sua saúde, ver como é que ela tá. E de repente também ser medicado, porque o corpo ele não vai aguentar muitos dias acordado. E ele vai começar a ficar afetado por isso. E se esse vídeo falou com você, se de alguma forma você se sentiu compreendido ou menos sozinho, deixa seu like. É só assim que o YouTube entende que esse conteúdo pode ajudar outras pessoas também. E vamos ser sinceros, tem muita gente por aí travando a mesma batalha silenciosa com a insônia. Muita gente precisando ouvir que não tá sozinha. Então, se você conhece alguém que está passando por isso, compartilhe esse vídeo com ela. Às vezes uma palavra pode fazer diferença em uma madrugada difícil. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Toda vez que sair um vídeo novo como esse, o YouTube vai te avisar. E quem sabe seja justamente no momento em que você mais precisa ouvir uma voz amiga. Agora me conta aqui nos comentários como anda seu sono. Você também tem lutado para dormir? Deixa seu desabafo aqui comigo. Esse espaço não é só meu, também é seu. Você não precisa enfrentar tudo isso sozinho. A gente se encontra no próximo vídeo. Até lá. Espero de coração que você consiga descansar